Pessoal, a Ridger Comunicação, empresa de publicidade, propaganda e produtora de vídeo, sediou o maior evento de costura da América Latina, o Jornada da Costura, um evento que durante 7 dias alcançamos mais de 150 mil pessoas com transmissão simultânea e ao vivo em multiplataformas. Equipe técnica de produção, jornalismo, edição, corte, toda uma estrutura para realizar o maior evento aqui na sede da Ridger Comunicação. E você também quer realizar o seu evento, o seu curso, os seus projetos de vídeo e de publicidade e propaganda? Venha para a Ridger Comunicação. Nós temos uma estrutura completa e uma equipe esperando por você. Vem para cá. Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer ter vocês mais uma vez aqui no Chronicast. Eu sou o Barbosa Júnior e quero dizer uma vez mais, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. E olha, se você tem aí uma história bacana para contar, anota aí, 019 978050533 é o WhatsApp aqui do Chronicast. Manda aí a sua história para a gente, o seu contato, e nós vamos passar para a produção aprovando aí, a gente vem contar ele aqui, tá certo? Agradecendo também a Ridger Comunicação, que é essa empresa, né, que ajuda a gente a gravar aqui o Chronicast. Meu muito obrigado a toda a equipe. Danilo Palma, meu amigo, um abraço para você. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe grandemente. E falando em história, eu estou aqui hoje com ele que é economista formado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas, com curso de extensão na área de Logística, Direito e Administração e membro da Associação dos Diplomados da Escola Superior de Guerra. Olha só quanta coisa, né? Já foi secretário municipal de Assistência Social de Louveira, diretor financeiro administrativo, vice-presidente da SEASA, aqui em Campinas, foi secretário municipal, presidente do CONGEAPA, Conselho Gestor da Área de Proteção Ambiental na cidade de Campinas, também membro do Conselho Administrativo da SANASA. O homem tem história para contar, rapaz. Que beleza. Consultor independente na área tributária e de negócios. Muito bem. Vice-presidente do Tênis Clube de Campinas. Bom, hoje eu tenho o prazer de conversar aqui com essa pessoa maravilhosa, José Afonso da Costa Bittencourt. Ô, José Afonso, seja bem-vindo ao Chronicast. Olá, boa noite, Barbosa Júnior. É uma alegria estar aqui com você, viu? Eu, quando posso, escuto seus podcasts e hoje, para mim, estar aqui presente já é um diferencial. Acabei escutando um podcast que você fez com o Paulo, que eu lembrei, se não me engano, foi com o Paulo Gaspar? Foi o Paulo Gaspar, vereador Paulo Gaspar, esteve aqui também. Um abraço, viu, vereador? Deus abençoe você. Paulo Gaspar é do Partido Novo. Do Partido Novo. Né? Faz um mandato maravilhoso, né? E fez um trabalho brilhante, né, na CPI lá dos contratos lá da Câmara Municipal. Eu pude acompanhar. E o homem é valente, é corajoso. Ele é um vereador acima da média, né? Hoje nós temos em Campinas o Ministério Público, saiu na imprensa, investiga dos 33 vereadores, ele investiga 32. O único não investigado é o Paulo Gaspar. Olha só, precisamos de mais políticos assim, viu? Viu, Zé Afonso? Precisamos. Vai para você, vou mandar um abraço para uma pessoa que eu tenho um pessoal que nos assiste, que é de Ribeirão Preto, pessoal que é de Uberaba, Minas Gerais, também, né? E recentemente a cidade de Uberaba, ela ganhou um título, né? Acho que é de sítio arqueológico, uma coisa assim. Então, parabéns ao pessoal de Uberaba, né? Que está sempre ali nos assistindo. E eu quero mandar um abraço para uma pessoinha que começou a fazer parte da minha vida no dia 8 passado, né? Que é minha neta. Opa. Aluna, que Deus abençoe ela, o meu filho Breno, a Fernanda, todo o pessoal ali do Jardim Carlos Lourenço, aquele abraço para todos vocês, um abraço para minha esposa também, Juliana, e toda a minha família, que Deus venha abençoar cada um de vocês, e eles assistem, viu? Quando eu não dou um abraço, eu levo puxão de orelha. A única que não me puxou a orelha ainda foi a Luna, mas estamos aí, né? Então um abraço para todos vocês, inclusive o pessoal de Ribeirão Preto, de Uberaba, e cidades adjacentes aqui de Campinas, de todo o Brasil, que nos acompanha. Zé Afonso, quem é o Zé Afonso? Conta um pouco de quem é você. Bom, o Zé Afonso, ele
é nascido em São José do Rio Pardo, uma cidade que está a 140 quilômetros aqui de Campinas. Vim muito cedo para Campinas, meus pais se casaram em Campinas, na capela da Escola Progresso, e meus pais foram morar em São José, a família do meu pai era de lá, e eu nasci em São José. Nós temos uma história que eu tenho um primo irmão do meu avô materno, que foi bispo e o primeiro arcebispo da Igreja Católica aqui em Campinas, chamava-se D. Paulo de Tarso Campos. Então temos vínculos antigos com a cidade de Campinas, né? E eu vim morar em Campinas com 7 anos, já com 7 para 8 anos, né? Estudei no grupo Francisco Glicério, depois estudei no Colégio Culto à Ciência, aí depois fui para a PUC, né? Fiz economia na PUC. Enquanto estudava, eu queria trabalhar, prestei concurso, passei na Caixa Econômica, fui economiário, trabalhava durante o dia, estudava à noite, e assim começa minha vida profissional, né? Mais tarde, meu pai era um investidor e acionista numa indústria de móveis, né? E chamava-se Formata, Indústria e Comércio de Móveis, e meu pai, quando viu a situação da empresa, como ele era só investidor, a situação estava muito ruim, ele teve que adquirir a empresa dos outros sócios e eu estava me formando, ele me convidou para ajudá-lo na empresa, né? Mas a situação da empresa era muito insustentável à época e ele, por recomendação dos advogados, acabou pedindo concordata, né? Nesse período, meu pai, nesse período que a gente estava vivendo junto, meu pai sofreu um latrocínio. Ele foi assaltado na porta da nossa indústria, que ficava ali no bairro da Ponte Preta, e foi assaltado, levou um tiro e faleceu, né? E eu me vi, além da grande perda, né, me vi frente a um problema que era enfrentar uma concordata. Graças a Deus, em 6 meses, eu quitei essa concordata e levantei a empresa, viabilizei a venda da empresa no futuro. Mas nesse período, desse episódio do latrocínio, eu fui conhecer a estrutura da nossa polícia à época. A nossa polícia, naquele instante, tinha dificuldade, não tinha veículo para fazer investigação. Quando tinha veículo, não tinha combustível. Quando tinha arma, não tinha munição. Então era uma polícia, naquele momento, muito deficitária. Tempos difíceis, né? Tempos Foi que difíceis, ano, né? mais ou menos, isso Foi acontece? governo Montoro, me lembro bem que foi o governo O Montoro. Franco Montoro. E acho que 86, 84, 85, 84, 85, 86. Nesse período, após esse episódio trágico na família, eu me interessei em participar das coisas públicas. E eu ajudei a fundar em Campinas e fui presidente do Conselho Comunitário de Polícia de Campinas, que deu origem depois aos CONSEGs. Verdade. O primeiro Conselho Comunitário de Polícia do Brasil, do Estado, foi aqui em Campinas. Ou seja, Campinas foi pioneiro, né? Foi pioneira, Nessa história de foi segurança pioneira. participativa. Era um grupo de abnegados, né? Eu lembro do Fernando Cobucci, do Sócrates, do Carlos Valverde, vários amigos. A gente fundou o conselho. E o que fazia esse conselho? Era muito ligado aos delegados da época. A gente dava um suporte. Quando a polícia precisava arrumar uma viatura, a gente levava para a oficina de uma empresa. A gente ajudava a polícia. Naquela época estava informatizando a polícia civil, a gente ajudava na informatização. A gente dava um suporte logístico
como a polícia não podia receber doação, o conselho podia, porque ele se tornou órgão de utilidade pública municipal e órgão de utilidade pública estadual. Então, assim, a gente podia receber doações, transformar em benfeitorias, comprar móveis, equipamentos para a polícia e dar um suporte. E o Conseg de Campinas existe até hoje, é um sucesso. Ele foi onde, na época, o secretário de Estado de Segurança, Michel Temer, ele veio conhecer em Campinas e ele se baseou no nosso estatuto para criar os Consegs. Os Consegs já estes mais ligados à polícia militar e faz um trabalho muito grande em todas as comunidades no estado de São Paulo. Zé Afonso, eu vi aqui, você tem no seu currículo, uma área muito grande, você trabalha na gestão pública, né? Para você hoje, qual que é o maior desafio para a gestão pública, ou para o gestor público, ou para o prefeito? Qual que você acha? Qual que é o maior desafio para a cidade de Campinas hoje, em vista que nós estamos num ano eleitoral, né? Eu gostaria de saber, né, com toda a sua expertise, toda a sua experiência, o que que você acredita que falta para melhorarmos a cidade de Campinas, visto que nós temos aí um grande número de moradores de rua, temos problemas de acessibilidade para pessoas com deficiência, mas de tudo isso, para você, qual que é a maior dificuldade do gestor público para fazer as coisas caminhar em Campinas? É fazer gestão. Gestão é equipe e processo. Então, eu acredito que a gente montando um time forte, onde tenha processo e equipe, a gente vai fazer o que é mais importante, fazer a diferença na vida das pessoas, né? Campinas tem que ser competitiva para oferecer oportunidade para toda essa geração que está vindo aí, para todos os lados, as regiões da cidade de Campinas, né? Campinas é muito grande e hoje a gente vê que tem muitos jovens querendo oportunidade de trabalho. E é isso que eles precisam. A gente precisa de uma cidade competitiva. Campinas perdeu muitas empresas. Campinas é a sede da região metropolitana de Campinas. E como Campinas ficou uma prefeitura muito engessada, muito grande, e faltando gestão, ela deixou de ser competitiva. Com isso, as cidades, que são cidades vizinhas da região metropolitana, aproveitaram essas oportunidades, as empresas que vinham querer se instalar em Campinas, mas era muito moroso, tinha dificuldade de se estabelecer em Campinas, demorava para aprovar projeto, até hoje demora. Outro dia um cara falou, um empresário falou para mim, falou assim, faz 1 ano que eu estava tentando instalar minha empresa em Campinas. Fui para Vinhedo, em 45 dias já está tudo aprovado, já estou construindo. Então Campinas tem que ser competitiva. Campinas precisa oferecer mais para o campineiro, para o seu munícipe. Os impostos em Campinas estão altíssimos. Campinas é a 4ª cidade do Brasil em maior custo de vida. Isso é muito ruim. Nós temos uma passagem de ônibus mais cara do estado e ainda é subsidiada. Nós temos a tarifa de água, uma das mais caras do Brasil. Tudo isso, o comerciante, o empresário, repassa no custo dele depois. Isso deixa a cidade mais cara. Paga a conta, né? Quem paga a conta é o campineiro. A gente paga a conta. Então, veja bem, nós temos uma empresa, a Sanasa, que é modelo em vários segmentos, mas em gestão ela está muito deficiente, ela é uma empresa muito onerosa, né? Nós vemos que 58% comprometido da Receita com folha de pagamento. Nós temos que mudar toda essa situação de gestão. A cidade precisa oferecer mais para o campineiro, precisa devolver mais os impostos que o campineiro paga. O IPTU aqui em Campinas virou um confisco.
A pessoa tem uma propriedade, ela tem o governo como sócio da propriedade. Então, a gente tem muita coisa para se fazer, né? Tem o campineiro que a gente está, as atuais gestões, eles estão fazendo muito título de propriedade, que Campinas houveram muitas invasões, né? Mas não está dando a legalidade total. Não adianta dar, ah, dar o terreno, mas não dá O documento o do terreno. documento para ele poder vender outro documento, ou vender o terreno, ou negociar, ou construir, né? Então dá dá um título que não é completo. Tudo isso a gente precisa ver, estudar e oferecer por completo para que a pessoa seja atendida completamente. O problema de morador de rua em Campinas, quando começou em 2020, nós não tínhamos 400 moradores de rua. Passado 4 anos, no final da atual gestão, estão chegando a 4.000 moradores de rua, segundo informações e pesquisas ainda não oficiais, mas oficiais, se não me engano, chega a 2.400 moradores de rua. Mas algumas ONGs eles estão já trazendo para a gente essa informação de próximo de 4.000 moradores de rua. É muito triste. E aí, semana passada, nós vimos a Câmara Municipal aprovando a contratação de 3 diretores para assistência social e com mais 60 ou 70 funcionários no final da gestão. Isso tinha que ter sido feito no começo da gestão. O que eu estou querendo dizer é que a gente tem que se antecipar aos acontecimentos. Nós tivemos um problema de árvores aqui nas tempestades que aconteceu aqui nos meses de chuva, que nós tivemos 2 óbitos, um no bosque, um na Lagoa do Taquaral, e que se tivesse um censo arbóreo organizado na cidade, um levantamento de toda essa situação, isso não teria acontecido. Então, precisa acontecer primeiro as coisas A providência vir depois, para as né? providências acontecerem. A administração pública ela tem que estar na frente dos problemas. É assim que nós vemos. Não correr atrás, né? Deixa eu só mandar um recadinho aqui. Se você tem a sua empresa e você quer ver a sua marca chegar muito mais longe, anota esse número. 019 99507 9229. Vou repetir, 019 99507 9229. Esse é o telefone da Ridger Comunicação. Com certeza a sua marca vai chegar muito mais longe. Você, empresário, não fique para trás. Saia na frente. Corra na frente. Vem de Ridger. Ridger Comunicação. Ou então através do @Danilo Palma SP. Ridger Comunicação, a sua empresa em boas mãos. Zé Afonso, vamos virar um pouco a chave aqui, que eu fiquei sabendo que você tem um testemunho de vida maravilhoso, e apesar de tantas dificuldades que a gente viu na nossa cidade, uma delas foi em decorrência da pandemia que teve aí desde a época de 2019. Muita gente sofreu, a minha família sofreu, né? Eu perdi 3 tios, né? Eu perdi muitos E amigos também. alguns amigos também foram. Então, conta um pouco do seu testemunho de vida. Conta pra gente como que se transformou a vida do Zé Afonso. Olha, eu em 2020 eu peguei a Covid. No começo da pandemia, em junho de 2020. E fui internado no Centro Médico de Campinas. E fui entubado. Fiquei 10, 11 dias entubado. E fiquei mais 23 a 24 dias com traqueo. Fiz a cirurgia da traqueostomia, né? E fui sou um dos sobreviventes do Covid, né? E foi a mão de Deus que me deixou
como sobrevivente dessa pandemia que tanto mal fez aqui a muitas famílias, né, por perdas, né. Eu, naquele momento que eu entrei, e foi muito triste, você vai se internar sozinho, porque ninguém podia ir junto, né. Eh, eu já estava com eu tinha um oxímetro e ele passou de 93 para 86, né, então eu tive que correr. Mas chegando no centro médico, eh, tinha fila, eu tomei um chá de cadeira lá, mas quando eu caí para dentro, já me fizeram uma tomografia e me falaram: "Olha, você está com 70% do pulmão tomado". E eu fiquei um dia ainda no oxigênio, mas aí não tive que aí eles me avisaram, falaram: "Olha, você vai ter que ser entubado", né. Ligaram para uma filha minha, foi lá autorizar, e quando eu fui entubado, eu tive uma experiência, né, diferente na minha vida, né. Eu me vi fora do meu corpo e assisti toda a intubação. Eu tive um que se chama de uma experiência de quase morte, né. E logo após ver essa cena e acompanhando, né, todo o procedimento, eu fui para um lugar muito bonito, né, um grande jardim, e vi uma paisagem maravilhosa e depois eu retorno, né. E quando eu passo já da intubação para tráqueo, eu começo a voltar, né, a a consciência aos poucos, né, muito delirando muito, mas, tive sonhos muito bonitos, né, com Jesus, com Nossa Senhora, e eu venho de uma família onde minha mãe era católica e meu pai presbiteriano, e sempre conviveram harmonicamente bem, e eu sou cristão, né. Eu acho que é o principal, que eu sempre falo para as pessoas assim, a a fé vai além de nomenclatura de igreja. É, Eu acho que o cristianismo ele está acima da nomenclatura tal, da igreja essa, igreja aquela. Eu acho que quando você tem uma experiência como você teve, você não volta do mesmo jeito. não, não Primeira volto, coisa, você não consegue mais ver o mundo da mesma forma, né. Então realmente. se alguém tem alguma sombra de dúvida e passa por uma experiência dessa, eu nunca tive não tive oportunidade de passar, nem sei se eu gostaria de passar por uma experiência dessa, mas a pessoa volta com uma convicção muito grande. É, Pelo menos quem já viu alguns testemunhos, né, de pessoas que passaram, eu tive aqui com o Natanael, que ele teve um proble ele contou o testemunho dele aqui para mim, né, gravou comigo, tomou 3 tiros de um amigo, quase morreu, chegou praticamente morto no hospital, só um milagre salvou ele, né, e ele fala: "Cara, não tem como você voltar do mesmo jeito", é, né. Então eu acredito que seja, assim, diferente da fé depois que você da igreja que você vai professar, você vai buscar Deus, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter certeza, é de que Deus existe, exatamente. né. A gente volta transformado, eu voltei transformado, eh, pedindo muito, agradecendo muito a Deus, pedindo perdão pelos meus erros, né, misericórdia, a Jesus, agradecendo a vida, e eu senti que tinha um propósito, né, é como se falasse para que eu tinha um propósito a cumprir, que seria fazer a diferença na vida das pessoas, né. E eu quando, ingressei no Partido Novo,
Eu liguei para o Paulo Gaspar e falei: Paulo, eu estou me filiando ao Partido Novo, porque ele é um partido de direita, liberal, e que eu vai de acordo com o que eu penso, com princípios de liberdade e que eu gosto, né? Liberdade de expressão, liberdade econômica, né? E o Paulo vem com a gente, tal. O Alexis é candidato. Naquele momento, o ex-deputado federal Alexis Fontaine foi um dos melhores deputados que o Brasil teve na última legislatura no Congresso. Ele era o candidato do Novo. Eu falei, não, eu vou para somar, quero ser soldado, né? Soldado no sentido de contribuir, de trabalhar, né? Ser um soldado para trabalhar mesmo, né? E aí, de repente, numa conversa mais à frente, o Paulo Gaspar me chama e fala, olha, o Alexis, por problemas de ordem particular, está declinando de concorrer à prefeitura, e um dos nomes que eu estou sugerindo é o seu, porque você conhece a máquina pública, e para administrar uma cidade como Campinas, precisa ter currículo, precisa conhecer, ter vivências de gestão. E você não quer participar do processo do Novo, só que no Novo você tem que fazer exame, o Novo ele cobra dos seus candidatos conhecimento, né? Ah, Paulo, eu estou dentro, se for para ajudar. E aí eu fui e fiz os exames todos, foram várias provas, né? E eu, graças a Deus, passei, e provas de conhecimento, de estabilidade. Eu fiz um teste chamado PIR. PIR é um teste de integridade. Também foi aprovado, é um teste muito aplicado por multinacionais. E acho que é o que precisa. Se for para aplicar hoje, poucos vão passar. E com essa... Aí aconteceu. E Barbosa, eu não fui atrás de nada. Eu senti uma mão me carregando, né? E, de repente, estou aqui, pré-candidato pelo Partido Novo. Eu sinto que eu posso dar uma contribuição, elevar o debate, engrandecer o debate. E quando uma porta dessa se abre, a gente tem que sonhar, né? E quando a gente tem 1% de chance, a gente tem que acreditar. E quando essa porta é aberta da forma que foi para mim, eu estou com muita determinação e muita fé de que a gente possa trazer uma proposta transformadora e transformar a vida das pessoas em Campinas, né? Trazendo uma cidade mais competitiva, cuidando dos problemas da cidade, né? Morador de rua, a gente cuida com o quê? Com acolhimento, com amor. É lógico que tem que tratar caso a caso, tem que ver aquele que é viciado em droga, aquele que tem um problema com álcool, né? Com álcool, tem muito. Aquele que tem quebra de vínculos familiares. Nós temos que estudar caso a caso. E Campinas hoje, ela foi considerada a 9ª cidade do Brasil em moradores de rua. E quando a atual gestão começou, nós tínhamos 400 moradores de ruas. E hoje é o quadro assustador, né? Fica difícil, né, Zé Afonso? Zé, qual é a mensagem dentro dessa sua experiência de quase morte, ou de morte, que alguns acreditam que tenha sido, né? Essa sua experiência, esse seu testemunho, qual a mensagem que você gostaria de deixar para quem está nos ouvindo hoje? Primeiro é ter fé, né? A gente tem que ter fé. E eu aprendi a conversar com Jesus pela Bíblia, né?
A gente, a melhor conversa que a gente pode ter com Deus, hoje, depois de tudo que eu passei, é pela Bíblia. Eu acredito que a gente muda, foi o que você falou, a gente volta transformado. Você volta um ser humano muito melhor. Você muda seus valores, você perdoa tudo que não foi legal que aconteceu com você perdoa, você esquece. Você começa a não dar valores para muita coisa que você dava antes. Eu não dou valor para nada material mais, né? Eu sinto que a vida é mais importante que tudo, né? E quem tem o poder da vida é Deus, né? E se eu estou aqui é pela vontade dele, e eu quero, se for a vontade dele, e eu acredito que eu tenha condições de dar uma grande contribuição para mudar essa situação dessa gestão precária que existe hoje em Campinas. Sabe, às vezes eu falo assim, tem tanta gente que acha que é melhor do que o outro. Ou como diz minha avó, você acha a última bolacha do pacote, só que esquece de uma coisa. A última bolacha do pacote geralmente é que fica quebrada. É que fica estilhaçada lá dentro, esfarelada. Né? E graças a Deus, Deus está te dando uma oportunidade. E abraça. O futuro pertence a ele. Lógico, né? né? Mas abrace sim essa oportunidade. E com certeza o seu testemunho ele vai ajudar muitas pessoas, vão entender que existe um Deus e que esse Deus é zeloso. É um Deus que cuida e que quando ele tem uma obra, quando ele tem uma obra na vida da pessoa, com certeza essa pessoa vai longe. Tá bom? Bom, eu tive aqui conversando com o Zé Afonso, pena que já acabou nosso tempo, né? Mas vamos voltar a conversar mais. Vamos sim, Zé? Vamos voltar sim. a conversar, falar mais sobre o seu testemunho. É uma alegria, viu, Barbosa? Olha, foi a primeira pessoa que eu contei esse testemunho fora do meu círculo mais próximo de amizade e familiar, né? Eu agradeço a confiança. É o primeiro testemunho, vamos dizer assim, público, né, do que eu vivi. E eu acredito que a gente possa transformar a vida das pessoas, porque diz que a porta que, quando ele abre a porta, essa porta ninguém fecha. Ninguém fecha. Tá certo? Bom, pessoal, quero agradecer aqui a você que esteve conosco até agora, aqui no Chronicast, e lembrar, se você tem uma história bacana, tem um testemunho, quer contar o seu testemunho? Vem para cá, 019-978050533 ou nas nossas redes sociais, @BarbosaChronicast. Você pode entrar em contato, deixa lá o seu recadinho pra gente, deixa o contato, a produção vai retornar para você. E se der certo, você vai contar o seu testemunho, a sua história aqui no Chronicast comigo. Zé, muito obrigado. Eu que agradeço. Deus te abençoe. Que Cristo venha onde você pôr as mãos. Que Deus venha prosperar grandemente. Onde você colocar a planta dos seus pés. Que seja para abençoar as pessoas. Amém, amém. Tá bom? Eu venho com muito amor no coração, sabe? Eu venho, vou falar de fatos e quero falar de propostas e ideias e sem amor a gente não constrói nada. Então, por mais que a gente tenha indignação com muitas coisas que aconteceram, a gente tem que olhar com amor e mudar, fazer essa transformação com amor. É o que eu acredito também. Então, muito obrigado. E para você, meu muito obrigado, um forte abraço. Estejam sempre com Deus.